Médoc. Você já sabe o que essa palavra significa. Cabernet Sauvignon, estrutura, tanino, guarda longa. Décadas e décadas de reputação construída em cima de vinhos tintos. Mas e se eu te dissesse que a partir de agora, o Médoc também tem uma denominação própria para vinho branco? A revolução dos brancos parece ter chegado de vez a Bordeaux e agora deve ficar. Então roda a vinheta e simbora para mais um vídeo com muita dose franca neste canal. Muito bem, e se você caiu por aqui de paraquedas, o meu nome é André Wiggers, eu sou sommelier e eu moro e sou formado aqui em Bordeaux. E aqui nesse canal a gente fala sobre tudo que envolve esse maravilhoso mundo dos vinhos, claro, com foco muito mais aqui na França e também em Bordeaux, porque é aqui que eu tô, certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, manda também para quem gosta, compartilha. E por favor, sempre que puder, deixa aí comentário, deixa o like, tá? E se inscreve no canal, porque isso é importante demais para esse cara aqui que vos fala continuar produzindo conteúdo por aqui, certo? Vamos embora. Olha, gente, o branco de Bordeaux já existe há muito tempo. Inclusive, Bordeaux é uma pioneira em uma série de coisas nos vinhos brancos e no entendimento dos vinhos brancos também. Dá uma olhada nesse meu vídeo aqui, que eu vou deixar o link na descrição, tá? Onde eu falo da importância de Bordeaux para os brancos e eu explico também onde que você pode encontrar os melhores e mais reputados. E no fim das contas, se você me segue por aqui, você percebe que eu tenho falado bastante de brancos de Bordeaux. E tudo isso é porque eu acho que realmente se faz muito vinho branco delicioso aqui. Já falei inclusive sobre Pessac-Léognan, Grave, que também são regiões aí que tem brancos que são fabulosos e super reputados. E eu ainda nem citei os excelentes secos dos Chateaux de Sauternes, que são os vinhos licorosos, tá? Então cada vez mais interessantes fazendo vinhos secos. Então esse vídeo aqui, além de informativo, é também um recado para você. Beba Bordeaux branco, que vale a pena. Mas vamos lá, falando do Médoc em si, a decisão da criação dessa denominação saiu agora no ano passado, em 2025. A gente deve começar a ter aí os primeiros vinhos, as primeiras garrafas com Médoc em vinhos brancos escritos a partir desse ano já. O que torna essa coisa muito mais especial é realmente a identificação enorme do Médoc com tintos. Aí, se você falar aqui de Médoc para qualquer pessoa no mundo, seja a denominação de origem ou mesmo a região geográfica, todo mundo vai pensar direto em tinto. É a essência de Bordeaux. E se você quer saber um pouco mais sobre Médoc, também tem vídeo aqui no canal, onde eu vou deixar aqui link na descrição. Eu explico toda essa história, tá muito legal. Mas para você entender, aqui na França, quando uma comissão de produtores e o sindicato decidem que precisam criar uma nova denominação, é porque é uma vontade de colocar lá o seu nome em algo. Então, presta atenção. O branco do Médoc não é uma invenção de agora, é o reconhecimento de algo que sempre teve lá, escondido, na sombra do tinto, à espera da sua vez. E a verdade é que essa vez chegou. 5 de agosto é a data oficial de 2025 do lançamento dessa denominação. O caminho até lá começou em 2018. E criar uma nova denominação aqui na França exige tempo e organização. Negociação entre os viticultores e os negociantes para então submeter uma demanda ao INAO, que é o Instituto Nacional das Denominações de Origem aqui na França. Só que desde o início, tá, foi uma verdadeira simbiose. Uma unanimidade que é rara aí sobre o assunto, porque a unanimidade na indústria do vinho é uma coisa meio difícil. Mas o assunto parecia muito óbvio. E como de praxe, para conseguir essa denominação, eles têm que sempre provar 3 pilares: o solo, o clima e o savoir-faire. O que é bem normal, né? Porque são os 3 pilares que sustentam qualquer grande vinho do mundo. Aliás, qualquer denominação de origem aqui na França precisa sempre provar estas 3 coisas para que isso seja então submetido a eles e eles aprovem isso. Né? Eles, quando eu digo o Instituto Nacional das Denominações de Origem. Embora isso possa parecer longo, 2018 para 2025, isso foi bem rápido, tá? Geralmente esses processos aqui na França vão demorar aí de 10 a 15 anos, então a gente pode considerar tranquilamente que foi bem menos do que isso, justamente por causa disso, havia muita unanimidade. Em geral, quando as pessoas vão tentar criar uma nova denominação e elas têm que estabelecer as regras, etc., tem muita conversa, tem muita informação sobre as castas, tem, enfim,
Não é assim tão simples e por isso que demora mais tempo para provar aqueles 3 pilares que eu comentei para vocês. No fim das contas, enquanto a burocracia aí caminhava desde 2018, vários produtores já estavam apostando no branco, sempre com a denominação de origem Bordeaux, já que não existia uma denominação de origem própria do Médoc. Grandíssimo exemplo é o próprio Chateau Margaux, famosíssimo, que faz o seu pavillon blanc desde os anos 20 e está lá com Bordeaux escrito na etiqueta. Não sei se eles vão aderir à denominação Médoc, mas eu acredito que sim. E você tem exemplos como Brand Cantenac, como Talbot, enfim, tem uma série de outros chateaus aí que estavam investindo já nos brancos desde os anos 20, dos anos 30, dos anos 50, alguns dos anos 90, sejam Grand Cru Classés ou sejam mesmo pequenos produtores de lá, que sempre tinham esses brancos lá, mas a bem da verdade é que nunca investiam em fazer mais, até porque eles sentiam que usar a denominação genérica Bordeaux já não queria mais dizer muita coisa e também não ajudava eles a vender esses brancos. E aí você pode perguntar, por que somente agora o Médoc então vai ter uma denominação para brancos? Uma região que produz vinho há mais de 300 anos. Tem duas respostas, tá? Eu acho que mais é o mercado e também o clima. Como você sabe, o consumidor hoje está querendo vinho mais fresco, vibrante, que combina mais com uma cozinha mais leve. Enfim, os dias têm ficado mais quentes e é uma busca por vinhos aí mais digestos, menos pesados. Concordando você ou não, ou gostando ou não, essa é a realidade que tem se impondo. Mas também dá para falar de clima, porque o Médoc está se adaptando. Que existe uma corrida para deixar o Médoc mais moderno. E ter uma denominação de branco ajuda nisso. Querendo ou não, o Médoc branco responde a essa demanda por vinhos frescos, mas também tenta tirar um pouco de poeira daquilo que ele representa, a escolha aí desses vinhos sempre tintos de grande estrutura. Entretanto, defendendo um pouco também, eu diria que, de qualquer modo, o branco do Médoc, ele não é como um Bordeaux clássico, então ele também merecia uma classificação específica. Agora, é claro que você pode esperar realmente, tá? São poucos vinhos por agora, justamente porque a gente está falando de 0,3% da produção atual. Você precisa entender que as coisas na viticultura não acontecem nem para ontem, nem para amanhã, nem para hoje, isso é realmente para o futuro distante. O que a gente pode entender é que se essa denominação pegar mesmo, se ela virar sólida, a gente pode começar a ver mais chateaus renomados que ainda não produzem brancos começando a investir nisso, ou mesmo os que atualmente já produzem, ampliando aí as suas plantações. Agora, se o Médoc vai ser também uma terra de brancos consolidados, o que a gente vai ver mesmo é daqui uns 20, 30 anos. E plantar parcela de branco e ter vinhos aí interessantes, leva aí pelo menos os seus 10, 15, vai. Então, de novo, não espero que isso vai acontecer para agora. Também não acho que vai ser tão fácil assim achar esses vinhos aí do Médoc brancos no Brasil, assim, de cara. Agora vamos falar então do que é que pode entrar nesta nova denominação. São as uvas brancas tradicionais de Bordeaux, Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Semillon e Muscadelle. É uma uva aí que eu acho que vocês poucos conhecem, mas ela é bem interessante, tá? Tem alguns vinhos aqui que são feitos só dela, só que são meio raros de achar. Eu gosto bastante. Só que tem também uma possibilidade adicional com mais variedades que entram aí, como Alvarinho, Floreal, Lilirolila, essa é difícil de falar para mim, Sauvignac e Sauvignon Gris também. Se você achou estranho esses nomes, tá? Eu também. Mas para te explicar, uma mistura de casta portuguesa, como o Alvarinho, que é super adaptada a um clima aí mais quente, e certas variedades que foram criadas por cruzamentos aí feitos pelos homens, tá? Variedades que são resistentes a certas doenças e também umas castas aí que já estavam esquecidas em Bordeaux. É claro que essas castas elas são a título experimental e por questões de adaptação, já prevendo uma eventual evolução do vinhedo. A ideia disso, na bem da verdade, é tentar prever as mudanças que vêm ocorrendo nos vinhedos e, em caso de alguma necessidade futura, isso já está lá previsto na legislação. Eu até tenho um vídeo aqui onde eu falo do problema das denominações de origem hoje na França. Pois, embora elas reflitam a tradição, elas também congelam tudo. E aí entra um debate sério. Se você pega o princípio de identificar uma origem, isso aí é sem dúvida uma das coisas que mais importa para o vinho. Porém, essa origem também evolui, muda, se adapta. Então, no momento em que você estabelece aí regras lá em 1930, por exemplo, como é o caso da maioria das denominações criadas aqui na França, e aí você chega 100 anos depois,
Numa situação onde as coisas não são mais as mesmas, como é que você concilia isso? Se você quiser mudar, se você quiser se adaptar. Durante muito tempo, a resposta do Instituto Nacional foi simplesmente assim: não muda nada. Cagão. Só que o que tem se visto é que as coisas não são bem assim, e essa já previsão de uma evolução no próprio caderno de encargos é uma evolução, tá? Tremenda nesse sentido. Inclusive, eu vejo como uma baita uma conquista dos viticultores que sempre reclamavam da dificuldade em evoluir uma burocracia governamental. Você conhece muito bem essa história sendo brasileiro. Continuando então nas regras, o que você vai poder esperar na taça? Certamente espere vinhos baseados em Semillon e Sauvignon Blanc, com alguma coisa de Sauvignon Gris e, mais raramente, o Muscadet. Além de uma coisa que é muito importante, que é o envelhecimento. Em francês, aqui a gente mais diz como maturação, né, no sentido de amadurecer, breuvage. Ele foi estabelecido no mínimo até 31 de março depois da colheita. Isso quer dizer 6 meses, considerando o vinho pronto ali por outubro. Além disso, pelo menos 30% do lote precisa passar por madeira, por no mínimo 3 meses. Pode ser a madeira que o cara quiser, pode ser o tamanho que ele quiser, no recipiente que ele quiser também, novo ou não, etc. Isso vai ficar em cargo do produtor, não tem regra para isso. Mas que você pode esperar, claro, é a tradição do carvalho francês, com um uso mais comedido dessa madeira do que o estilo clássico aí de um Pessac Léognan, por exemplo. Isso aí é realmente uma exigência de dar uma estrutura para o vinho, uma complexidade aromática, mas sem ir longe demais, que com certeza vai influenciar na sua taça. Olha, falando um pouco mais desse assunto para vocês, é bem interessante, porque quando eu comecei a fazer minha formação aqui em Bordeaux, a gente já sabia que esse processo estava acontecendo, do Medoc branco, etc. Todo mundo ficou meio surpreso, assim, quando foi falado sobre isso, porque justamente essa tamanha identificação do Medoc com os tintos, né, daquilo que o Medoc representa para Bordeaux, aquela estrutura, aquele Cabernet Sauvignon, aquilo que faz Bordeaux ser reconhecido por esses vinhos tão longevos, etc. Toda a classificação de 1855, só de tintos, né? E aí você vem com uma denominação de branco, que busca mais modernidade, está mais adaptada a essa realidade hoje, né? Então a gente achou estranho no primeiro momento, porque tem que dar uma desligada disso, né? Porém, cada vez mais que você estuda, cada vez mais que você vê que realmente eram vinhos aí que sempre tiveram lá, sempre teve produtor fazendo, embora em uma pequena produção e muitas vezes até para consumo próprio, essa aqui é a verdade, tem muito chateau que produzia vinho branco para consumo próprio, não tinha etiqueta, mas você vai pegar a história, remonta aí a mais de 150 anos. Só que é aquela coisa do mercado, como o mercado se estabeleceu e os vinhos se vendiam por serem tintos, e é isso que se procurava, eles nunca se preocuparam em criar uma denominação voltada para brancos, né? E eu não acredito também que essa denominação do Medoc vai evoluir para denominações comunais, como por exemplo Saint-Julien branco, ou Pauillac branco, ou Margaux branco. Eu não acho que isso vai acontecer, acho que eles vão conseguir usar o nome do Medoc de uma maneira mais genérica para mostrar que esses vinhos vêm de lá e que eles têm sim uma identificação com a terra deles, né? Eu acho bacana também você ver denominações de origem nascendo hoje, né? A gente está em 2026, 2025. Então, quando a gente fala assim de denominação de origem, a gente sempre remonta a uma tradição, sempre a coisas muito antigas, e a gente vê algo nascendo é também muito bacana. Olha, gente, o Medoc branco mostra que os vinhos brancos de Bordeaux vieram para ficar. E no fim, não é nada mais do que Medoc e Bordeaux de sempre, se reinventando sem se trair. Muito bem, como vocês sabem, falar de vinho me dá sede. Mas, antes da gente ir para a degustação, se você quiser receber aí um conteúdo meu de vinho toda semana, direto aí no seu e-mail, tem uma newsletter lá no Substack, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Pra você ficar por dentro aí de mais coisas. E se você quer ir além, eu também tenho minha lojinha lá no canal com material aí para te ajudar nesta jornada sobre vinhos. Se você quiser apoiar o canal também, tá tudo lá e me ajuda bastante. Bora degustar então? Vamos nessa. O que nós vamos degustar hoje? Mas é claro que vai ser um branco do Medoc, né? Agora qual? Chateau Fourcade Austin Blanc. Ainda um Bordeaux branco, tá? Que ele é 2021. Mas bem interessante mesmo, inclusive, porque essa propriedade aqui, que fica em Listrac, lá no Medoc, é muito interessante. Então, já por falar da denominação de origem Listrac, eu inclusive falo no meu vídeo, que eu também vou deixar o link na descrição, onde eu falo sobre
as denominações mais qualitativas e também os melhores custo-benefício. Eu falo sobre o Strack, que tem muita coisa interessante lá, e que junto com o Mulis, são duas denominações de origem comunais, que são menos famosas do que aquelas que todo mundo já conhece, pelo menos quem conhece Bordeaux, e justamente é isso que faz elas serem muito boas. A qualidade está lá, só que elas não são ainda assim tão caras. E o Chateau aqui, Fourcade-Austin, é muito interessante, porque é uma propriedade muito moderna, que veio se reinventando em várias coisas. Inclusive é um vinho orgânico, lá no Medoc, que não é algo muito fácil nem muito simples de se fazer. Eles têm também um tinto que eu tenho aqui. Este tinto, inclusive, vende no Brasil, tá? O Chateau Fourcade-Austin, pelo que eu vi, a Mistral quem distribui eles. Mais ou menos 600 euros a garrafa. 600 reais. Aqui você paga na média de uns 25 euros, tá? É um preço bem bom para um vinho da qualidade que ele tem. É muito bom esse vinho, tá? Ele é realmente uma das minhas dicas aí. Um dia eu faço uma degustação dele, quando estiver falando sobre outra coisa. Hoje vamos fazer aqui do branco. Mas esse aqui é um 2016, um ano muito especial, que eu adoro. Inclusive, se você quiser, tem material lá na lojinha também, do canal, para saber mais sobre as colheitas de Bordeaux. Mas hoje a gente vai focar aqui nesse branco, que é um branco, deixa eu só guardar aqui meu tinto, peraí, deixa eu deixar aqui. É um branco clássico desse hoje Medoc branco, tá? E eles, inclusive, o Chateau Fourcade é um dos chateaus que foi entusiasta dessa nova denominação de origem, então tenho certeza que o ano de 2025 deles vai ser Medoc branco, não tenho dúvida disso. Eles têm vinhas aí plantadas já, se não me engano, são desde 2012, eles começaram a fazer os seus primeiros brancos em 2017. É que essa propriedade foi comprada agora por uma família recentemente, e eles fizeram uma revolução lá, e eles descobriram que se fazia vinhos brancos lá também de uma maneira meio confidencial. Eles acharam vinhas muito antigas lá que estavam fazendo branco, eles deram uma reestruturada, rearranjaram os locais para fazer esse branco que na verdade é histórico, mas nunca foi vendido como essa etiqueta. A base dele é de Sauvignon Blanc, tá? Se eu não me engano é 66% Sauvignon Blanc. Ah, tá aqui. 20% Sauvignon Gris e 14% Semillon. É um vinho que passa e fica 6 meses sendo envelhecido, passa uma parte por barrica nova, uma parte por barrica usada e uma parte em concreto, tá? Em ovos de concreto para fazer maturação dele. Mostrando exatamente as características aí que são hoje exigidas pela denominação de origem e mostrando essa tentativa de agregar complexidade, agregar um pouco de madeira, de dar mais coisa ali que a madeira traz para o vinho, mas de uma maneira mais sutil, de modo a você revelar um pouco mais esse lado fresco, esse lado mais floral do Sauvignon Blanc. Olha, esse vinho branco é muito falado, tá? Eu ainda nunca provei, essa é a primeira vez que eu provei, mas muita gente fala pra mim, pô, isso aqui é um vinho branco lá do Medoc, Fourcade-Austin, é super bom, bem feito, várias pessoas já me falaram. Eu tenho esse vinho já aqui há um tempo na minha casa, eu tava guardando para esse momento de fazer o tasting junto com vocês aqui no canal, então vamos nessa? É um vinho aí, o branco também, tá? É um vinho aí que, assim, produção pequena, são 5.000 garrafas, tá? Comparado ao que eles produzem do tinto. Se não me engano, o tinto a gente tá falando aí de mais ou menos umas 50.000 garrafas, então é 10% da produção deles, o que já é bastante, porque tem produtor aí que produz até menos do que isso, mas ainda assim 5.000 garrafas, ou seja, um pouco raro, difícil de achar fora, mesmo aqui de Bordeaux, tá? Acredito que alguns desses vinhos vão começar a ir para fora também, mas 5.000 garrafas não é nada, tá, gente? Se você dividir isso aí por caixas de 6, isso dá menos de 1.000 caixas, isso é, sei lá, imagina, um chateau que vem pro mundo inteiro, nada. Bom, em 2021 a gente já vai ter um vinho aí com uns 4 anos aí, né? Vinho branco. Sempre interessante também, né? Você deixa esse vinho branco assim, criar uma pátina nele. Apesar de ele tá bem clarinho aqui, né? A gente nem consegue ver isso, tá super claro, tá super límpido ainda. Não vem nada de sinal aí, pelo menos de oxidação ou de evolução. Dá pra ver que é um vinho branco aí que tem a sua pureza de fruta mais buscada, né? Já tem vinhos aí hoje, por exemplo, de Bordeaux, que tem uns 4, 5 anos, que como eles passam um pouquinho mais madeira, a gente já vê um pouco mais de cor, a gente já vê um pouco mais daquele amarelo, um pouquinho menos cristalino do que esse daqui, tá? Bem interessante, tem até uma cor, uns reflexos meio esverdeados aqui, mostrando que ele é bem jovial ainda. Vamos ver no nariz? Bem interessante, bem aromático, tá? Aquele aroma do Sauvignon Blanc
que traz bastante um lado citronado, assim, um lado bem de casca de limão e um lado vegetal, tá? Um lado vegetal bastante característico do Sauvignon Blanc também. E bastante característico do Sauvignon Blanc, eu diria, de Bordeaux. Uma coisa assim mais vegetal, mais verde, tá? Quase nada de floral aqui, o que eu sinto é realmente mais isso. O que a gente tem aqui em termos de floral é essa cor dessa flor de acácia, tá? Que é uma flor um pouquinho mais assim... Ela tem um aroma bem pronunciado, tá? É uma coisa assim um pouquinho adocicada. A gente sente que é um vinho que tem matéria, só pelo nariz, tá? Vamos ver como é que vai ser na boca, mas é um nariz bem clássico de um Sauvignon Blanc, que alguns podem não gostar, tá? Mas, assim, colocando isso aqui no nariz, tá? É muito Sauvignon Blanc de Bordeaux, do estilo, que hoje se faz no Medoc também. Vamos provar ele para ver o que a gente acha. O nariz, eu gostei, tá? É exatamente o que eu espero de um Sauvignon Blanc de Bordeaux quando é assim feito. Delícia na boca, tá? Muito bom. Na boca é até interessante porque tá revelando coisas diferentes. Até vem uma coisa assim, um pouquinho de fruta exótica na boca, que eu não senti no nariz. Interessante isso. Não senti porque o Sauvignon Blanc também é uma casta que tende aí quase que facilmente sim, para esse lado de fruta exótica. Chega no nariz não tinha, mas eu consigo sentir aí um final meio abacaxi vindo assim na boca. Bem interessante, tá? O vinho, uma delícia. Ele tem uma bela estrutura, uma acidez quase salina, assim, bem interessante. Ele tem um pouco mais de corpo, ele é um pouquinho mais, assim, gordinho, como é o que a gente espera de um Sauvignon Blanc de Bordeaux, ou seja, não é tão na mineralidade. Um vinho branco bem gastronômico, tá? E bem interessante. Vou dar mais um gole aqui. Gostei bastante. Acho que o vinho que faz jus ao que as pessoas me falavam. Acho que é um vinho muitíssimo bem feito mesmo. Bonito. Espero que isso possa estar no Brasil também em breve. Eu já conheço o tinto deles, eu já sei que é muito bem feito. Também não esperava que o branco não fosse. Fiquei bastante surpreendido com a delícia que ele é na boca. Eu diria até que na boca é até mais complexo do que aquilo que a gente pode ver no primeiro momento no nariz. Delicioso. Acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais aí sobre Bordeaux, sobre coisas novas acontecendo em Bordeaux, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter vinho super interessante sendo feito lá. Gente, são propriedades muito qualitativas, reputadas, não tem o menor motivo para eles não fazerem vinho branco bom também. Deixa aí o seu like, por favor. Comenta também, né? O que você achou, se conhecia, enfim. Deixa aí o que você espera desses Medocs brancos. Espero que eu chegue no Brasil em breve também. Se inscreve no canal, obviamente. Beleza? Até o próximo vídeo. Santé!